de Deus. Irmãos, agora eu quero falar, vou mudar um pouco o assunto aqui. Você tem noção? Isso é velho já, né? Do dia 30. E não tem alguma. Veja que a gente está num núcleo de bombardeio de informação que tem coisas que passam. E olha só, irmãos. Trump comenta a possibilidade de perdoar Didi. Vou olhar os fatos. Rapper foi preso em setembro sob acusação de associação ilícita, tráfico sexual por força, fraude e coerção. O envolvimento em rede de prostituição, ele se declara inocente. Aí Trump falou sobre a possibilidade de perdoar o rapper. Primeiro eu daria uma olhada no que está acontecendo, comentou o presidente americano durante um evento na sexta-feira, dia 30. Não tenho acompanhado com muita atenção. Ele gostava muito de mim, mas acho que quando me candidatei, esse relacionamento acabou. Trump disse, bem, ninguém perguntou. Eu sei que as pessoas estão pensando nisso. Eu olharia os fatos. Isso daqui passou desapercebido. E isso daqui é altamente polêmico, tá? É altamente polêmico. Porque o Didi, ele assumiu o lugar do camarada que tinha a ilha. O camarada que tinha a ilha. Então, imagine se o Didi é condenado e o presidente dos Estados Unidos, Deus abençoe, Juliano, o presidente dos Estados Unidos solta, sabendo de tudo que envolve, meu irmão. A gente teve, eu disse aqui para vocês, o incêndio da Califórnia no mês de janeiro, foi queima de arquivo das casas dos artistas e das celebridades americanas que têm túneis que interligam as casas. Você tem noção que eles criaram um incêndio na Califórnia para destruir prova? E veja bem, Elon Musk estava lá no departamento de eficiência e ele sabe de muita coisa. E Donald Trump, no dia 30 de maio, ele se fez de desentendido. Eu preciso ver mais a fundo sobre isso. Mas ele gostava muito de mim. Você tem noção do que está acontecendo? Oh, misericórdia! Misericórdia. E você vê que Elon Musk, depois do embate com Donald Trump, sumiu da mídia, porque se levantou uma grande cortina de fumaça chamando Israel e Irã. E eu digo, irmãos, veja bem, nós entramos na segunda semana de G entre Israel e o Irã. Hoje, Vladimir Putin, né, falou da preocupação de nós estarmos próximos à terceira G mundial. A terceira G mundial. Olha só a fala do presidente. Olha só, é perturbador, sem qualquer... Говорю без всякой иронии, без... Sem qualquer brincadeira, claro. Шуток, конечно, очень много Há muito конфликтного потенциала, он растет. E ele está crescendo. Ну и у нас
bem debaixo dos nossos... под носом. Нас это Temos isso diretamente em касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем que estamos experimentando na Ucrânia. на Украине, на этом направлении. Nesta direção. То, что O que acontece, происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, claro, нас очень estamos беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов instalações nucleares do Irã, Ирана. Беспокоит то, preocupação к чему это может привести. pode levar. И это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и Mas também к para поиску развязок, к поиску buscar soluções, решений, причем желательно мирными de preferência por meios pacíficos. средствами. Беспокоит. E aí ele fala sobre o medo de nós estarmos perto. Olha só, em São Petersburgo, o presidente da Rússia fez um alerta global a declarar que teme que o mundo esteja próximo à terceira G mundial. E ele falou que é perturbador. Perturbador. E aí muita gente já vai para o pânico, né? Irmãos, veja que Donald Trump ele falou Donald Trump ele falou que é as próximas semanas. A gente teve a explosão do hospital, né, irmãos? ואני מעביר את זה. Aconteceu um milagre também na explosão do hospital. E o milagre foi que um médico esvaziou uma ala inteira, né, um dia antes, na noite anterior ao ataque, e livrou vários inocentes da morte. Veja que Israel está com 25 baixas. 25 baixas. E a gente vê o outro lado com mais de 200 baixas até o exato momento. E a gente vê que se o que Israel está querendo, está aguardando, é os Estados Unidos entrar na batalha. E aqui eu quero perguntar para vocês que estão ligados, vocês acham que os Estados Unidos vai entrar na batalha? Vocês acham que os Estados Unidos vai entrar? Porque o único que pode destruir a instalação nuclear dos Estados Unidos, a instalação nuclear do Irã é os Estados Unidos, irmãos. O único que tem uma bomba, que não é uma bomba nuclear de perfuração para destruir toda a instalação nuclear do Irã, é os Estados Unidos. E veja que hoje, no meio de todo esse tumulto, o Irã teve um terremoto. E aí a gente sabe também, né, que muita gente acha que isso é teoria. Teoria as armas de fazer chover e de criar terremotos. Tem muita gente que acha que não existe, mas a gente sabe que existe. E do nada, no meio de todo o ataque, tem um terremoto. Dentro do Irã. Irmãos, eu já falei com vocês que não acredito que nós estamos, né, como muita gente pensa que nós já estamos na terceira guerra mundial, isso não existe. Eu falei com vocês que o reflexo disso é as bolsas de valores, é o valor do petróleo que subiu
mas não numa proporção de uma G mundial. E também a questão do dólar, né? O dólar está numa leve alta no Brasil, o petróleo subiu, né? Não tem como não subir diante de um conflito desse, mas as bolsas de valores seguem normalmente. Os primeiros a serem acionados numa possível terceira G mundial, elas são as bolsas de valores. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, após a queda do Iraque, do Egito, da Síria, da aproximação com o mundo árabe, o que nós estamos vendo é a queda do Irã. Esse regime vai cair. Veja que os Estados Unidos e a União Europeia já estão tramando quem vai assumir o Irã após a queda do regime Ayatollah. Eles já estão estudando quem é que vai assumir. E isso é uma prova que o regime dos Ayatollahs vai cair por terra. E vai se instaurar um novo comando. Eu acredito que o príncipe herdeiro do Irã vai assumir o trono e aí eles vão firmar uma democracia. Tem um vídeo rolando na internet, tem um vídeo rolando na internet das mulheres felizes numa escola, né, tirando o véu da cabeça e gritando de alegria por Israel ter atacado. O regime é opressor. Agora, a mídia brasileira não mostra. Tem uma imagem que eu vi de uma mulher toda coberta na praia e o homem com o filho brincando na água, e a mulher não pode tomar banho de praia junto com o marido e com o filho. É esse o regime que o governo brasileiro está defendendo. Não é absurdo? A mulher está com o marido e com o filho na praia e ela é proibida de entrar na água. Ela não pode entrar na água. Se ela mostrar o cabelo, ela morre. Então, imagine entrar numa praia com o marido. A mulher, dentro do regime dos Ayatollah, ela não tem valor nenhum, a não ser de gerar filhos. Então, eu digo assim, irmãos, eu acredito que se houver muita resistência, os Estados Unidos estão no limite, né? E se houver muitas resistências e Donald Trump, pelo previsto, veja, ele deu 60 dias para o Irã aceitar o acordo. No 61º, Israel atacou. Essa semana, Trump deu 2 semanas. Entre 2 semanas. Se o Irã não recuar, Estados Unidos vai entrar. E eles têm a arma que Israel quer para destruir toda a força nuclear do Irã. Só os Estados Unidos têm um míssil capaz de destruir o que Israel quer destruir. Então, eu acredito que agora o próximo passo é a queda do regime. E com a queda do regime vem uma pseudo-democracia dentro do Irã, né? Porque muita gente não sabe, mas o único país nessa região do Oriente Médio que trabalha dentro de uma democracia é o Estado de Israel. É o único, não existe outra. Não existe outra. Não existe outra democracia no Oriente Médio. A única democracia que existe é o Estado de Israel. E veja que o único país que tem democracia está sendo bombardeado pela Rússia, pela China e pelo Brasil. É um absurdo o Brasil fazer o que o Brasil está fazendo, o governo, né, fazendo, não o Brasil. É um absurdo. É um absurdo. Meus irmãos, eu sei que é cedo, mas eu vou encerrar a live hoje cedo. Eu só quero pedir para vocês, não deixem de abençoar
o projeto Arrependa-se, de ajudar essa obra. Essa semana está muito corrida e eu peço para vocês, irmãos, pergunte ao Espírito Santo sobre o projeto Arrependa-se, e eu sei que o Espírito Santo vai colocar a necessidade da obra no seu coração, né? Que a obra do projeto Arrependa-se, a gente mandou ontem $100 para Angola, né? Toda semana a gente manda $100 para Angola. A gente está com a construção da igreja no Amazonas e já criou forma a igreja no Amazonas, né? Graças a Deus. E hoje eu recebi a notícia que nós vamos inaugurar a igreja nessa viagem agora. Eu vou viajar para o Amazonas dia 31 de julho e nós vamos inaugurar. Olha aí como já está. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aí. Agora vai vir a madeira fechando tudo. Glória a Jesus. E vai ser feito o piso. Mas tudo que você está vendo aqui, meu irmão, é a sua oferta, é a sua ajuda. Graças a Deus. Agora vai ser rebocado, vai ser feito o piso e depois vem fechando com a madeira. E para a glória de Deus, eu creio que nós vamos inaugurar essa igreja em agosto. Eu acredito que vai ser no dia 5 de agosto que nós vamos inaugurar essa igreja. E o nome do Senhor será glorificado nesse lugar. E depois dessa, nós já vamos construir a igreja do pastor Lucas, que é a igreja que nós abrimos em novembro, que já está lotada. Nós já vamos batizar almas desta igreja que foi aberta em novembro, agora em agosto. Nós já iremos batizar almas que aceitaram Jesus na igreja do pastor Lucas. Nós vamos fazer batismo agora nessa viagem no Amazonas. Diga glória a Deus. Vale a pena, né, irmãos? Vale a pena. Glória a Jesus. Como vale a pena fazer a obra de Deus. Como vale a pena seguir a Jesus. Como vale a pena estar envolvido nessa obra. Vale muito a pena. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que acreditam nessa obra e têm mantido essa obra de pé. Mas eu quero te pedir com carinho, meu irmão, quando você for orar, pergunte ao Espírito Santo a necessidade do projeto Arrependa-se e ele vai falar com você a necessidade. Amém? Deus abençoe a todos. Deixe eu orar por você, pelo seu fim de semana. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais esta live, este momento em tua presença. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o dono de tudo e o Senhor permanece no controle de todas as coisas. E quando nós lemos e estudamos a tua palavra, nós vemos a tua mão poderosa, estamos vendo com os nossos olhos sobre a face da terra, preparando o mundo para o cumprimento profético. Traga um despertamento na nossa família. Traga um despertamento na nossa alma, na nossa vida, de buscarmos a tua face enquanto é dia, Senhor. Nos desperta para a glória do teu santo nome. E continua falando conosco, em o nome de Jesus. Dá um fim de semana abençoado ao teu povo. E continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu fim de semana, em nome de Jesus. Deus abençoe.
Não tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão.